Você já deve ter ouvido alguém falar assim: ah, mas isso não é um filme de atuação. Mas o que é que isso quer dizer? Eu não sei, mas eu acho que sei e vou tentar explicar isso falando do filme Os Banshees de Inisherin. Esse filme foi indicado agora ao Oscar a 9 prêmios e 4 deles foram em categorias de atuação. O que eu acho que as pessoas querem dizer com isso é que, com roteiros simples, a atuação traz uma força tão grande para esse aparente roteiro simples que esse roteiro se torna grandioso e esse filme se torna maior do que ele poderia ser. É o caso do filme Os Banshees de Inisherin. O roteiro é muito simples, ele se baseia em um amigo que não quer mais ser amigo do outro. Ele diz e ele não dá motivos tão plausíveis assim. Ele não dá maiores explicações. E essa é a premissa do filme. Ela tem algumas surpresas que não são tão surpresas assim, porque o filme escancara na sua cara o que vai acontecer. Você só se nega a acreditar e quando acontece você diz, tá. Mas o que isso é puxado pela atuação. São 4 atores principais muito bons. Começando pelo Brendan Gleeson, que foi indicado a melhor ator coadjuvante no Oscar. Você deve conhecer ele de Olho Tonto, da saga Harry Potter. Mas tem uma série muito boa que é baseada num livro de Stephen King, que ele é o personagem principal, que é Mister Mercedes. A série, ela tem um roteiro muito bom na primeira temporada, muito semelhante ao livro. Depois ela vai dando umas diversificadas em relação a isso, mas ele é um grande destaque da série. Brendan Gleeson também foi confirmado agora em Coringa 2, Folie à Deux, que vai ser com Lady Gaga também, né? E vai trazer de volta Joaquin Phoenix. E o personagem principal desse filme é o personagem do Colin Farrell. Colin Farrell, ele... O último trabalho de grande destaque dele antes desse, eu acho que foi em The Batman. Ele fez o Pinguim, que muitos falam, ah, a caracterização foi incrível e tal. Foi muito boa a caracterização. Mas se não fosse a atuação de Colin Farrell como o Pinguim, que é muito, muito boa, não teria tido tanto destaque assim. Porque a caracterização por caracterização, a gente tem muitas boas, tem filmes aí ruins que ganharam como Oscar de melhor maquiagem são filmes ruins, porque os atores não entregam. E não foi o caso. Ele teve também um filme que foi indicado e ganhou o Oscar de melhor roteiro em 2017, que foi O Lagosta. Esse filme é muito bom. E Colin Farrell é um dos destaques desse filme, ele é o personagem principal. E eu acho que é mais um desses casos. O roteiro ganhou o Oscar, mas ele levantou muito o roteiro. É um caso muito semelhante a esse também. E você pode conhecer ele também de Animais Fantásticos, onde ele fez o primeiro Grindelwald, Animais Fantásticos e Onde Habitam. Outro destaque desse filme foi Barry Keoghan, que foi indicado a melhor ator coadjuvante também, e ele tá muito bom. Se você viu agora em The Batman também todo esse zererê, o que aconteceu, você viu que ele teve uma cena gravada como Coringa, o Barry Keoghan, mas essa cena não foi pro cinema. Ela saiu depois, sozinha. E ele tá muito bem lá. Todo caracterizado, assim, mas é mais um caso de que a cena é boa pelo ator e não pela caracterização. A caracterização ajudou o ator. E eu acho que vai ser daqui pra frente o grande papel de destaque de Barry Keoghan, mas esse papel em Os Banshees de Inisherin, ele faz muito bem. É um papel de muitas nuances, assim. A indicação ao Oscar foi muito válida, muito. E a última indicada, que são realmente 4 personagens principais no filme, e os 4 foram indicados ao Oscar, é a Carrie Condon. Ela é uma atriz que já participou de muitas séries, mas como The Walking Dead, mas ela nunca teve um papel de grande destaque assim, de lembrar, ah, essa é Carrie Condon, sabe? Mas aqui quando eu assisti o filme, foi uma atriz que me chamou muita atenção, porque ela parecia sair do filme, assim, me deixou incomodado. Eu via que ela estava atuando bem, mas alguma coisa me deixava incomodado. E eu fui batendo, assim, sem saber muito o que pensar sobre isso. E descobri, depois, vendo alguns comentários sobre o Oscar, eu entendi que era exatamente esse ponto que fez ela ser uma ótima atriz no filme. Porque o personagem dela é o único personagem que pensa naquele filme. Que realmente tem atitudes que valham a pena, que tem atitudes que fazem sentido dentro de um mundo normal. Porque Inisherin, que é a cidade do filme, é uma cidade totalmente caótica, tem pouquíssimas pessoas.
E ela é o único personagem feminino de destaque. Eu acho que só tem figurantes femininas, não lembro de outra personagem. Minto, tem outra personagem feminina, mas que ela aparece, ela é muito mais como uma entidade, assim, ninguém sabe muito bem o que ela é. Então ela acaba sendo a única personagem real do filme, uma personagem assim mais realista, mas todos os personagens eles são verossímeis, mas a personagem que realmente é verdadeira, assim, que você vê uma camada de realidade nela, onde todos estão fora da realidade. O filme se passa em uma época de guerra, então todos é muito assim, vamos fugir da realidade, a guerra não está acontecendo. Mesmo que os sons da guerra, as coisas da guerra apareçam no filme, as pessoas estão muito em negação. E ela não. Ela quer continuar a vida dela e é isso que acontece. Então foi isso que fez ela ser muito boa. Ela trazer essa estranheza e você não entender de primeira o que acontece. Então, voltando, por que esse filme pode ser aquele filme que esse é cinema de atuação? Porque por conta da construção dos personagens em relação ao que eles estão passando, ao cenário, à atmosfera que eles estão, a energia ali. Então, a energia dos quatro personagens são muito diferentes, mas elas são completamente entrelaçadas, elas se completam muito. A energia do personagem de Barry Keoghan é totalmente caótica, ele é um jovem adulto, um adolescente que não sabe muito bem o que é da vida e tá descobrindo os amores, assim, aquela coisa muito caótica, energética, ele não para quieto e não é uma coisa aleatória. Você vê uma construção muito grande ali. Assim como o personagem do Colin Farrell, que ele tem essa mesma inquietude, ele me parece muito que é o personagem de Barry Keoghan mais velho, talvez, como se ele tivesse toda aquela energia, mas ele é uma pessoa que tá, pra ele a vida tá boa, e aquela vida mesmo em guerra, mesmo não tendo nada pra fazer, a única coisa que importa pra ele é conversar com a jumentinha dele e viver com a irmã dele. Em uma parte do filme, onde talvez quem não assistiu o filme não vai gostar que eu diga, mas acontece uma coisa com ele na família dele e ele simplesmente não sabe como reagir, porque ele ainda é aquele mesmo adolescente, ele tem a mesma alma do outro personagem. Assim como o Brendan Gleeson, ele traz uma coisa totalmente diferente, que é uma coisa carrancuda, uma coisa de meio até professor, meio... Ele é meio professor no filme. É uma construção muito boa de realmente contraste. E não é um contraste forçado, é um contraste totalmente natural. Que a gente vai entendendo o que está acontecendo ali aos poucos. O que me traz para uma outra coisa que faz essa atuação ser tão boa, que são os históricos. O filme ele não mostra nada do passado, mas quando termina o filme você sabe quase que exatamente como foi o passado daquelas pessoas, o que está acontecendo com elas, porque elas mostram isso em pequenos diálogos, em pequenas atitudes. Isso é muito mais na atuação do que no roteiro. A direção também ajuda bastante nisso. A direção do filme é muito boa, é muito consistente a direção e ajudou bastante. Bons diretores trabalham bem com bons atores e vice-versa, né? E um destaque para o filme nos quatro personagens é a voz que eles trazem. Se você vê os quatro atores em papéis diferentes, eles têm vozes totalmente diferentes. E isso chama muita atenção, porque você de primeira estranha se você já conhece aquele ator, e depois você vai entendendo e entra naquela jogada, porque é muito bem feito, muito bem feito. O filme, no fim, fala de estágios do luto, eu entendo que seja isso, e ele termina de uma forma muito que você diz assim, tá, acabou, e ele faz pensar. E o que traz isso é a boa atuação. Então acho que deu para entender mais ou menos o que é o que se chama cinema de atuação e tomara que tenha dado vontade de assistir mais filmes desse estilo, que às vezes como eles não são tão divulgados ou tão trazidos para tantas sessões de cinema ou são tão divulgados nos canais de streaming, eles não chegam no grande público e muitas vezes as pessoas podem entender assim, não, esse filme não é para mim, esse filme é um filme complicado. Pelo contrário, quando o filme traz isso, ele ajuda você a entrar no filme, a entrar naquele universo. Porque são premissas muito simples, mas que são muito bem executadas pelos atores. Então é isso, eu espero que tenha dado vontade de assistir esse filme e outros filmes que sejam no mesmo estilo,
Fala aí se você já assistiu, se gostou do filme, se não assistiu, se deu vontade de assistir. E é isso. Valeu!